Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Episódio 14 do GM por um dia e dessa vez é hora do time da casa, Los Angeles Rams. Iremos tentar aí fazer um draft campeão para essa equipe, né? Pra gente já poder tentar trazer de volta a competitividade que a gente trouxe surpreendentemente na temporada passada, né? Os Rams tiveram uma das piores ressacas de Super Bowl depois de 21-22, né? Foi realmente difícil de recuperar. O time ainda apostou grande na free agency, coisas que não se pagaram, aí teve que se livrar do Bob Wagner, teve que se livrar do Allen Robinson, mas surpreendentemente, quando a gente estava sendo cotado aí para ser uma das top escolhas no draft, aí um dos piores times da NFL nessa temporada, a gente foi para pós-temporada e ainda quase conseguiu ganhar do Detroit Lions, cara, uma partida aí fenomenal, 24-23, dois candidatos a calouro defensivo do ano, né, no Byron Young e no Colby Turner. Infelizmente, um minuto de silêncio, por favor. A aposentadoria do Aaron Donald pegou todo mundo de surpresa. E a gente vai tentar, é claro, já pensar aí no futuro dessa linha defensiva, cara. O Aaron Donald vai fazer uma falta tremenda. É até difícil mensurar o quanto foi o impacto dele nos resultados do Colby Turner e do Byron Young, cada um com 7 sacks, né, na sua temporada de calouro. A gente não sabe como vai ser também a defesa por parte dos linebackers, sem a ajuda, né, sem a quantidade de jogadores que o Aaron Donald costumava ocupar. Então, com certeza é uma das nossas prioridades aí pensar em algum jogador que consiga contribuir nas duas frentes, tanto no pass rush quanto na proteção à corrida, para tentar minimizar os defeitos dessa linha defensiva. Linebacker nunca foi uma preocupação dos Rams, nem um pouco antes, né, de quando eles draftaram o Aaron Donald, mas definitivamente passou a não ser depois que o Aaron Donald estava na equipe, né? Porque ele facilitava o trabalho de qualquer jogador, né? A gente teve aí o Corey Littleton, que teve umas boas temporadas nos Rams, ganhou um contrato bom com os Raiders depois. Agora o Ernest Jones foi um achado, né? Tem jogado demais, mas novamente, veremos aí a sua primeira temporada sem o Aaron Donald e talvez a gente não tenha tanta certeza assim de como pode ser, né? Então vamos tentar mitigar isso. Defesa com certeza é uma das preocupações principais. Focaremos aí na primeira rodada, talvez num cornerback, porque eu não vou aguentar, eu vou furar os meus olhos se eu tiver que ver o Darion Kendrick jogar de titular na próxima temporada. É simplesmente inaceitável. O time trouxe aí 2 cornerbacks na free agency, Darius Williams volta aí pro Los Angeles Rams, e trouxemos também o Tre'Davious White, com aprovação médica aí do especialista do Los Angeles Rams, que inclusive foi responsável pela cirurgia do Tre'Davious White, me deixa um pouco mais confortável com a contratação, mas são 2 cornerbacks aí que já estão chegando nos 30 anos, né? O Darius Williams já está aí na faixa dos 30, o Tre'Davious White está chegando lá, então não são soluções a longo prazo e precisamos já pensar também aí em quem será o futuro cornerback desta franquia. Então, a menos que tenha um offensive tackle muito bom aí para deixar passar, a gente vai acabar aí escolhendo um cornerback na primeira rodada. Então vamos dar uma revisada aqui no elenco, né? Temos aqui no ataque ótimas adições, principalmente na linha ofensiva. O Rams trocou na trade deadline do ano passado pelo Kevin Dotson do Pittsburgh Steelers, moveu ele de left guard para right guard e ele se deu muito bem, rendeu uma renovação inclusive, média salarial boa, mas o contrato em si é muito favorável para o Los Angeles Rams. Trouxemos também o Jonah Jackson do Detroit Lions e recebeu um contrato similar também. Steve Avila, que estava jogando de left guard, foi movido para center e ele tem experiência de center no college, jogou seus 2 primeiros anos como center inclusive, então já está familiarizado e ajuda a cobrir aí uma deficiência que o time estava tendo aí nas últimas temporadas. A Alaric Jackson tá ótimo aqui para left guard. Rob Havenstein continua sendo um jogador sólido para essa linha ofensiva, já está aí desde sempre, né? Basicamente aí um dos jogadores mais velhos, se não o mais velho desse elenco atualmente. Esteve nos 2 Super Bowls. Cooper Kupp envelhecendo, mas ainda assim o que mais preocupa seria o histórico de lesão. Tá voltando de 2 temporadas que ele acabou se machucando. Mas ainda assim é um bom recebedor. Puka Nacua, o garoto maravilha, revelação aí, escolha de 5ª rodada de BYU, quebrou todos os recordes de recebedor calouro da NFL, cara. Um negócio assim impressionante. DeMarcus Robinson foi uma adição
no final da temporada do ano passado, e ele acabou ganhando um volume muito legal, principalmente na Red Zone, conseguiu um volume alto de touchdowns, e o time decidiu manter ele aí por falta de opção melhor, e eu acredito que ele fez um trabalho sólido, ganhou aí, fez por merecer, mas deixa a janela aberta ainda, não só pela situação dele, mas com a do Cooper Kupp também, a possibilidade de draftar um wide receiver. Na posição de tight end, os Rams também trouxeram o Colby Parkinson de Seattle, jogador alto, jogador físico, pode contribuir com o jogo terrestre, mas também é uma ótima arma para ser utilizada na Red Zone. Tyler Higbee está voltando de lesão também, sofreu uma lesão no final da temporada passada, e ele foi crescendo cada vez mais desde a temporada 2018, né, que foi aquela verdadeira corrida dos Rams pelo Super Bowl. Ele ganhou muito destaque nesse ataque, mereceu a sua renovação, virou um ótimo tight end, mas não sabemos como ele vai voltar dessa lesão. Espero que ele continue a manter o mesmo nível de jogo, gosto bastante dele. Running back, temos o Kyren Williams, e somente ele, né? Temos Ronnie Rivers e Zach Evans também, é claro, mas talvez poderemos draftar aí um running back para pelo menos dividir um pouco a carga aí do Kyren Williams. Provavelmente pode ser uma escolha que pode ser endereçada lá pela quinta, sexta, sétima rodada. Não precisamos gastar uma escolha alta, a menos que tenha um talento muito indispensável caindo aí no nosso colo, porque o Kyren Williams é o running back número 1 dessa equipe, fez uma excelentíssima temporada, gosto muito dele, é um jogador que me lembra muito o estilo de jogo do Todd Gurley, cara, vendo ele correr, inclusive pude assistir ao vivo ele na temporada passada em Los Angeles contra o Arizona Cardinals, um jogador fenomenal, e sinceramente é mais por questão de manter ele saudável, dividir um pouco o volume para ele não chegar a ter mais de 300 toques na temporada. Do lado defensivo, o DeJuan Johnson ocupando a posição aí deixada pelo Aaron Donald. Ele foi o Mr. Irrelevant do draft passado, não viu quase nenhum tempo de jogo como jogador da defesa, esteve mais presente no Special Teams, ainda está presente no elenco, que é um sinal positivo, né? Então pode ser que ele tenha aí algum destaque a mais, mas ainda assim estaremos interessados em draftar um jogador um pouco mais capacitado, mais preparado aí, com mais experiência, com uma projeção maior para essa posição. Afinal, o impacto que o Aaron Donald deixava, né, na linha ofensiva era gigantesco, ocupando múltiplos jogadores de linha ofensiva, conseguindo apressar o passe e contribuir com a defesa terrestre ao mesmo tempo. Temos dois jogadores que estamos de olhos para essa posição, e seria Idisa Isaac, de Penn State, e Braden Fisk, de Florida State. Então esses são os dois jogadores que eu viso como ideal aqui para jogar na linha e ocupando essa posição. Bobby Brown, nose tackle, cara grande, excelente, eu gosto do perfil dele. Vai começar a entrar aí no ano de renovação, se não me engano é ano de contrato dele. Caso a gente ache uma opção mais barata, pode ser que a gente opte por deixar o Bobby Brown ir para a Free Agency e ficar com um jogador mais barato, de repente com um teto mais alto. Devondre Sweat seria uma opção, se tivesse disponível. Colby Turner, nossa revelação também, foi candidato a calouro defensivo do ano. 7 sacks, junto com o Byron Young também. Outra escolha de terceira rodada do ano passado. Os Rams fizeram um excelente draft, cara. Então, tirar essas duas gemas e o Puka no mesmo draft ainda em escolhas de dia 2 e 3, é por isso que eu falo da importância de você conseguir acertar nesses dias, né? E quanto mais escolhas você tiver, até melhor para o seu time, né? Então, Ernest Jones também, uma escolha lá de 2021, terceira rodada, se fixou aí como um dos principais linebackers do time e tem tido excelentes temporadas, mas a gente não sabe o que esperar aí com a saída do Aaron Donald, não sabemos se ele vai ter uma queda de desempenho, afinal, nessa posição os Rams conseguiram revelar bons jogadores com o trabalho facilitado do Aaron Donald, né? O Corey Littleton foi um exemplo que, quando deixou o time, acabou sendo renovado aí pelo Las Vegas Raiders, ganhou um contrato generoso até, teve uma boa carreira lá, mas nada perto do que ele foi em Los Angeles. Então, quando você tem um talento inigualável ali facilitando o seu trabalho, fica difícil de analisar realmente qual que é a contribuição desses jogadores. Então o linebacker com certeza está na conversa aqui pra gente também. E a posição de cornerback, a gente trouxe o Darius Williams, retorna aí para o Los Angeles Rams, e Tre'Davious White. Darius Williams já está aí beirando os 30 anos, eu acho que já chegou inclusive nos 30. Tre'Davious White está chegando
Já tem 3 temporadas que ele não joga uma temporada inteira. Sofreu 2 lesões que terminaram a sua temporada consecutivas, né? No ano retrasado foi o ligamento anterior cruzado do joelho e nessa temporada passada o tendão de Aquiles. O que me deixa um pouco mais confortável é que quem operou ele foi o médico do Los Angeles Rams, então provavelmente ele deve estar confiante de que ele consiga ficar saudável, pelo menos nessa questão do Aquiles. E nessa altura da carreira, ele é mais importante pra gente, como um cornerback sólido e experiente, ficar saudável durante todos os jogos do que realmente pelo talento que ele foi de 3 anos atrás. Darius Williams, a mesma coisa. Eu só não quero ver o Darius Kendrick em campo. Kobe Durant ainda pode ser que seja uma boa adição em questão de profundidade. Cameron Curl, gostei muito de quando ele entrou aí pro Los Angeles Rams. Eu acho um jogador sólido, vai conseguir contribuir bastante. Não costuma ser um jogador que comete muitos erros. Uma boa adição no geral. Pode ser que a gente olhe também para um safety lá pro final do draft, com certeza. E a posição de níquel também, né? Claro, vai depender de todo o talento disponível. Então o Rams tem bastante opções, tanto para ataque quanto a defesa. Vamos olhar com certeza bons jogadores. Mas nas primeiras rodadas aqui, já adianto, a menos que tenha um tackle indispensável aí pra gente draftar, a gente vai mirar em cornerback, porque pelo menos nos mocks são os cornerbacks que estão caindo mais, e os Rams têm essa carência de ter aí um futuro cornerback. Bora lá! Então, alguns mocks colocam os Rams draftando o Laiatu Lato também, ou Byron Murphy. Eu não fico assim tão confortável na questão do Laiatu Lato. Eu acho ele um jogador talentoso, ele muito refinado tecnicamente. Histórico médico pode ser aí uma questão. Um jogador aí que já teve uma aposentadoria médica e conseguiu retornar surpreendentemente, né? Então, uma baita história legal aí de superação. Byron Murphy, eu entendo as pessoas colocando ele nos mocks aqui pros Rams pela aposentadoria do Aaron Donald, mas eu acho que não seria o caso aqui. A gente consegue draftar talentos similares ou talentos com um teto de produção de repente um pouco maior e sem abrir mão de draftar um cornerback. Temos Olu Fashanu aqui também como opção para left tackle. Seria um jogador interessante, uma escolha bacana. Eu estaria mais interessado em Troy Fautanu, que foi aqui escolhido pelos Colts, pelo seu atleticismo e pelo casamento que ele consegue fazer com o esquema de corridas aí do Sean McVay. Então, eu acho que aqui seria o cenário ideal para os Rams não draftarem um cornerback e draftarem um left tackle. Olu Fashanu, Amérios Minhos seriam opções, mas eu gosto demais do Cooper DeJean e aqui seria a minha escolha com certeza. Eu acho que faz muito perfil dos Rams, é um cornerback assim muito versátil, consegue jogar no slot, pode ser safety, pode ser outside cornerback, muito atlético, muito inteligente, e é ele que eu gostaria de ter aqui, caso eu não tivesse outras opções disponíveis. Então, aqui chegando aqui perto do final do meio pro final da segunda rodada, alguns jogadores que poderíamos cogitar aqui acabaram saindo já, né? O Braden Fisk foi pro Atlanta Falcons. Jogadores de linha ofensiva, offensive tackle, Kieran Amegadi, ele é para algum time que não precisa colocar ele como titular na semana 1, ele é bastante cru, mas tem o potencial, tem o porte atlético, tem a agilidade que se gosta no left tackle, então os Rams poderiam arriscar nele? Poderiam, mas eu gostaria de ver a defesa entregar um pouco mais do que ela realmente entregou no ano passado em alguns quesitos, e a saída do Aaron Donald me preocupa muito na exposição de outros setores. Então, aqui, como o Braden Fisk saiu, já tinha mencionado a Adisa Isaac, que eu acho que faz esse bastante sentido, consegue contribuir com o pass rush, consegue contribuir com o jogo terrestre, tem o tamanho para jogar na linha, gosta da fisicalidade e é muito bom tecnicamente. Então, a Adisa Isaac de Penn State vem para o Los Angeles Rams. Então, já são 2 jogadores defensivos. E olha só, alguns wide receivers não sobraram aqui pra gente. Gostaria do Javon Baker. Jalen Wright saiu aqui logo em seguida também. Devondre Sweat como defensive interior, né? Seria o nosso nose tackle. Saiu também. E
algumas opções que poderemos fazer aqui, né? Nesse cenário, eu gostaria muito que se os Rams encontrassem isso, eles trocassem. Johnny Wilson não é um wide receiver que eu particularmente draftaria para ser wide receiver. Eu acho que ele pode virar tight end, ele tem um tamanho gigantesco, mas tem muitas implicações aí em relação ao seu esforço, a questão da fisicalidade, o potencial que ele poderia atingir realmente. Ele é um cara grande, tem uma arrancada legal, não tem aquele atleticismo que se esperava, mas é alguém que de repente pode ser convertido para tight end, algo que deveria ter acontecido com o Chase Claypool, por exemplo, que alguns times inclusive tinham ele listado no board como tight end. Voltando aqui, então, dos wide receivers disponíveis, a gente pode esperar mais um pouquinho. Tem o Malachi Corley, mas eu acho que deixa um pouco a desejar. Na posição de linha ofensiva, Blake Fisher, confesso que seria interessante. Ele jogou no college como right tackle, mas de repente, com o tempo, poderia, e sem pressão para ser titular, jogar como left tackle. Então, definitivamente poderíamos considerar isso. Foi o grande contribuinte aí do esquema ofensivo que fez com que o Audric Estime tivesse um bom desempenho nessa temporada. E sinceramente, eu acho que essa acaba sendo as opções mais interessantes. O interior de linha ofensiva já está basicamente garantido, a posição de right tackle é sólida. Não gosto tanto dos outros jogadores aqui. O Malachi Corley é bacana sim, mas eu acho que para os Rams não faria sentido. Eu acho que vou draftar o Blake Fisher aqui. Traz um reforço para a linha ofensiva com potencial no futuro. E aqui, Brandon Rice foi tirado da gente, então teríamos algumas opções. Eu gosto do Jacob Cowan, com certeza que ele estaria em jogo. Jarian Jones é um dos meus cornerbacks favoritos nesse draft, cara. Aliás, eu tô gostando muito da classe de Florida State. Poderia ser alguém com slot, que jogaria diretamente no slot, já poderia chegar disputando a titularidade, com o potencial de jogar do lado de fora também, né? Ele já tem essa experiência, nas duas posições, mas eu gostaria muito aqui de estar draftando um wide receiver, porque futuramente vai ser uma necessidade. Jacob Cowan é um excelente corredor de rotas, é alguém que sabe criar separação, e eu acho que um cara desse na mão do Matt Stafford pode fazer muita diferença. E como o Brandon Rice acabou sendo escolhido, seria a minha primeira opção, eu fico com Jacob Cowan. Ainda poderemos considerar um edge rusher ali no final, né, se tiver alguém que a gente goste bastante, como o Nelson Caesar, que acabou sendo escolhido aqui já. Mas temos algumas outras opções aqui para a gente estar analisando. São duas escolhas seguidas dos Rams. Alguns dos meus jogadores favoritos acabaram indo já. Temos um safety, em Bo Braid aqui um pouco mais para baixo. Christian Boyd, ele é um nose tackle, consegue jogar aí bem. Vi um vídeo recentemente dele conseguindo parar um QB sneak assim de uma maneira fenomenal. Foi bastante ágil até pro tamanho dele. Temos o Theo Johnson, esse cara aqui pode ser um grande favorito aí do Sean McVay para contribuir com o jogo terrestre também. O McVay gosta de formações compactadas, com jogadores mais próximos ali da linha ofensiva. É um jogador grande, é um jogador físico, pode eventualmente se tornar uma ameaça aérea, e ele tem muito atleticismo mesmo. Ele e o Ben Sinnott foram basicamente os melhores tight ends em atleticismo no combine, né? Então, só para deixar aí um pouco registrado a contribuição dele, acho que seria uma adição muito bacana aqui, dado o talento disponível e potencial. Então, escolheremos o Theo Johnson aqui. E na posição de linebacker temos o J.D. Bertrand ainda, né, que seria alguém para estar complementando o corpo de linebackers. Podemos pensar no Christian Boyd para substituir o Bobby Brown futuramente? Podemos. Inclusive, eu acho que é esse caminho que a gente pode seguir. Dos cornerbacks, eu no máximo draftaria o Nehemiah Pritchett e transformaria ele em safety. Mas vamos draftar aqui o Christian Boyd. E vamos ver como vai ficar o nosso elenco. Então, bastante focado na defesa, draftamos aí 2 jogadores para contribuir com o ataque. Não PFF, eu não gosto do Chris Braswell para os Rams, eu acho que o fit não combina, acho que a Adisa Isaac seria a melhor escolha aqui. Então, esse ficou o nosso draft, né?
Primeira rodada, draftamos um cornerback com um potencial muito alto, um dos meus jogadores favoritos desse draft, sem dúvidas. A Elisa Isaac, eu acho que tem um perfil muito legal para ser um contribuinte nas duas facetas do jogo, né? O jogo terrestre e o pass rush. Gosto bastante dele, eu acho que ele já entra com potencial de ser titular, um jogador bastante pronto. Qualquer time que draftar ele vai conseguir encaixar ele de algum jeito, seja em esquemas com 3 defensores na linha ou 4. Blake Fisher, potencial para ser titular futuramente. Eu acho que Joe Noteboom já perdeu aí essa chance de disputar a titularidade, né? Principalmente até pela chegada do Alaric Jackson. Quem sabe possa se desenvolver aí como um futuro starter. Normalmente jogadores de linha ofensiva de Notre Dame acabam dando certo na NFL, né? É a escola, é o college, né? É a faculdade que mais manda jogadores de linha ofensiva para a NFL. Por isso que eu gosto desse potencial. Eu acho que tem a ver também com o fato de Notre Dame ser uma das faculdades que exige uma nota muito alta para você entrar. E jogadores de linha ofensiva precisam ser muito inteligentes. Jacob Cowan, excelente atleta, ótimo corredor de rotas, ótimo em criar separação, sem pressão para ser um grande contribuinte logo de início, afinal o time tem o Puka Nacua e o Cooper Kupp. Ele pode eventualmente virar um titular, mas não acho que deva haver muito volume de jogo, a menos que ele consiga rapidamente pegar o esquema do Sean McVay. E o Theo Johnson é outro prospecto aí que pode acabar sendo evoluído para o futuro. Gosto do seu potencial no jogo aéreo, principalmente pelo seu atleticismo. Ele pode ser capaz aí de buscar as bolas lá no alto, bolas contestadas, grande e físico o suficiente para ser uma ameaça na red zone. Ele e Kobe Parkinson, bastante interessantes, contribuindo com o jogo terrestre em pacotes com 2 ou 3 tight ends, para aliviar um pouco também o Tyler Higbee, que vai estar voltando de lesão. E Christian Boyd, cara, esse cara aí que parece muito feroz aí, do Northern Iowa Panthers. Excelente jogador, gosto dele, bastante instintivo e realmente pode virar um true nose tackle aí, um grande contribuinte para esse time tentar mimetizar e minimizar os impactos da saída do Aaron Donald e facilitar o trabalho dos linebackers na contenção do jogo terrestre. E é isso que eu faria, né, dado os jogadores que estavam disponíveis pra gente. Gostaria que tivesse outras opções? Gostaria, né, mas cada mock que eu faço aqui sai uma lista diferente. Se você gostou desse vídeo e é torcedor dos Rams, comenta aí o que você achou de torcedor para torcedor, o que você achou aqui deste mock draft, o que você gostaria de fazer diferente, quais você acha que são as necessidades reais dessa equipe aí para essa próxima temporada e como que a gente pode construir um elenco para fazer os Rams voltarem para a pós-temporada. Um grande abraço e tchau!